Ó, vamos considerar um mundo ideal, onde não tem nenhum problema nos componentes. Então, padrão. Resistência em ohm, simbolinho. Indutância em Henry, simbolinho. Capacitância em Farad, simbolinho. A impedância, que é a composição desses caras em ohm, também relacionado à corrente alternada ou alguma variação do sinal. E frequência em hertz, que é quantas vezes o sinal vai de 0 a 1 e volta para 0 em 1 segundo. Aí tem megahertz, kilohertz, por aí vai. Então, no mundo ideal, se você variar a frequência, a tua resistência não muda. Então, a resistência é sempre igual à impedância, no mundo ideal, não importa a frequência. A indutância, ela varia positivamente. Então, a reatância, ou seja, a impedância de uma indutância submetida a uma determinada frequência, conforme você aumenta a frequência, essa reatância ou impedância, estou simplificando aqui tudo para impedância para facilitar, ela aumenta. No caso do capacitor, o contrário, conforme você aumenta a frequência, tem a fórmula aqui, não vou entrar no detalhe, a impedância ou reatância, né, ela diminui. Então vamos lá. Então não importa a frequência, a resistência é sempre igual à impedância em ohm. No caso da indutância, considerando sempre valores fixos, no caso da indutância, conforme você aumenta a frequência, a impedância ou a reatância de uma indutância de valor fixo aumenta. E no caso da capacitância, conforme você aumenta a frequência, se você deixa a capacitância fixa, ao aumentar a frequência, a impedância ou reatância desse capacitor diminui. Então, o R está sempre relacionado à perda de calor. No mundo ideal, perda de calor. O L e o C eles estão relacionados a uma impedância ou reatância e a mudança de fase do sinal. O L, a corrente atrasa em relação à tensão. Então, quando você aplica o sinal no indutor, a corrente vai depois, idealmente em 90 graus. E no C, a corrente adianta em relação à tensão. Quando você aplica o sinal no capacitor, a corrente adianta em relação à tensão. Ainda falando de mundo ideal, e quando eu junto os componentes, né? Quando eu junto os componentes, o indutor com capacitor, um capacitor com indutor, com resistor, vamos lá. Então, quando eu associo esses dois em paralelos, eu formo uma impedância. Se eu aplicar uma tensão aqui e ler a tensão que está saindo, a gente vai perceber que nessa associação, que eu simplifiquei aqui por uma impedância, LC paralelo, a gente vai perceber que conforme eu aumento a frequência, tem um determinado ponto que é a impedância máxima. Então, eu aumento isso num determinado ponto, começo aqui, sei lá, em 1 MHz, chego aqui em 3 MHz, eu vejo que ela é máxima, e conforme eu continuo aumentando, eu vejo que ela volta a diminuir. Então, essa frequência aqui é a frequência de ressonância desse circuito LC em paralelo ideal. Então, ele aumenta a impedância na frequência de ressonância. No caso do circuito LC série, se eu colocar um capacitor em série com o indutor, se eu aplico uma tensão na entrada e eu leio a tensão na saída, que dá esse circuito LC série, simplificado aqui por esse simbolinho, eu vou perceber que a impedância desse circuito ela vai ser mínima em um determinado ponto. Então, por exemplo, dependendo dos valores que eu aplico aqui, se aqui tiver em 1 MHz, aí aqui dá 3 MHz, e aqui vai para 5 MHz, por exemplo. Então, isso aqui é um comportamento aqui típico de frequência de paralelo. A impedância é máxima na ressonância e série, a impedância é mínima na ressonância. Tudo isso lembrando o mundo ideal. Bom, vamos lá. E quando eu vou para o mundo real? A gente tem o que a gente chama de parasitas. Que na maioria das vezes eles são indesejáveis, mas às vezes a gente precisa deles. Eles fazem parte do circuito. O que são esses parasitas? Então, se eu considerasse um indutor ideal, eu só tenho aquele comportamento de indutância que eu tinha falado. Só que no mundo real,
todo indutor ele tem uma resistência série aqui, também tem uma resistência em paralelo, mas para simplificar só demonstrei aqui resistência série na entrada, outra na saída, e uma capacitância parasita. Então, existem inúmeras, né, parasitas no circuito, e quando você faz essa medição nas condições mais apropriadas, você percebe que ele não tem um comportamento totalmente linear. Existe uma certa distorção na curva. Essa capacitância faz com que, em determinado ponto, as espiras estando muito próximas ou determinada construção da indutância, ela contribui para que o sinal passe pelo capacitor. Então, ela reduz um pouco a impedância em um determinado ponto. Depois ela volta a aumentar conforme a frequência aumenta. No caso do capacitor também. Por isso que a gente não aplica, por exemplo, alguns tipos de capacitor em frequência alta, porque eles têm uma componente de indutância, que está aqui em vermelho, tá? As parasitas estão em vermelho. Ela tem uma componente de indutância e de resistência intrinsecamente junto com um componente. Você pega o componente lá, você acha que ele é só um capacitor, mas em determinadas frequências ele não funciona bem, porque essas componentes intrínsecas do componente naquela frequência fazem com que, em determinada situação, a impedância enxergada pelo circuito até seja mais alta. E ela vai diminuindo aí depois com a frequência, depois até pode voltar a aumentar lá na frente. Por isso que a gente tem bobinas, indutores, capacitores com construção específica, né? Por que eles usam mica? Por que usa cerâmica? Por que tem bobina Honeycomb, como espira indo e voltando, indo e voltando? Por que não faz só uma bobinona, retinha, lisinha? Por que a gente tem capacitor a vácuo? A gente tem problema da tensão, da frequência e outras variáveis, a temperatura de funcionamento, que são levadas em consideração porque o mundo real tem as tais parasitas. Bom, e quando a gente associa, né, capacitor e indutor em paralelo aqui, o que acontece com a composição dessas parasitas em volta aqui do... Poxa, mas aí meu capacitor vai ter um indutor em série com um resistor e o meu indutor vai ter um capacitor em paralelo com outro resistor e esses dois caras estão em paralelo. Quando a gente mede apropriadamente isso em uma determinada gama de frequências, a gente percebe que ele vai ter a frequência principal de ressonância, que nem aquele outro circuito que eu falei, mas ele vai ter outros pontos de ressonância. Idem para o circuito série também. O circuito série, o capacitor aqui ideal e o indutor ideal, eles têm ali indutâncias parasitas, resistências parasitas, capacitâncias parasitas e fazem com que a ressonância tenha um ponto principal, que era o mínimo, né, no circuito série, mas aparecem outros conforme você varia a frequência. Talvez não tão distintos quanto o principal, mas eles também aparecem. Essas resistências todas que estão aqui, elas vão desperdiçar a tua energia aplicada no circuito em calor. E aí se transformam em perdas. As resistências, as indutâncias e capacitâncias parasitas, elas vão trazer outros componentes de frequência que você está desenhando. Por isso que é tão difícil desenhar um circuito de alta frequência, de SHF, de UHF, porque esses componentes aqui eles têm muito mais participação e você precisa usar componentes muito especiais. E daqui desse desenho aqui, desses dois, a gente já dá para dar uma dica de por que o cabo coaxial tem a ver com tudo isso daqui, né? Que a gente vai falar agora. Bom, então a gente chega ao modelo teórico do cabo coaxial. O cabo coaxial não é uma coisa nova. Acho que a patente dele deve ser aí perto do final dos anos 1800, século XIX aí. Por um cara que chama Oliver Heaviside. Inclusive é um cara muito injustiçado, porque pouco se fala dele, mas ele fez muita coisa pela eletrônica. O cabo coaxial, você tem o conector central, a malha, entrada e saída, e o ideal é que a impedância de entrada seja igual à impedância da saída e constante, a impedância é constante independente da frequência. Esse é o modelo
teórico ideal aí do cabo coaxial. Aí tem de várias formas, várias impedâncias, para várias condições de uso. Tensão de operação, perda, entre outras coisas. O que isso lembra em relação ao que a gente falou antes? O cabo coaxial ele é uma composição de várias componentes que são calculadas na sua construção, mas a gente pode simplificar, se é que eu posso chamar isso aqui de simplificação, por vários indutores e resistores em série no condutor central, na malha também, vários indutores e resistores em série e uma capacitância que anda em paralelo com eles. Então você tem a resistência parasita 1, a indutância parasita 2, resistência parasita 2, indutância parasita 2 e por aí vai, até, dependendo do comprimento do cabo aqui, vários metros ou em alguns casos até quilômetros. Resistência parasita N, indutância parasita N e a capacitância que vai acompanhando. Idem na malha. E aí lembrando um pouco do que aconteceu no circuito série paralelo simples, né, quando a gente coloca as componentes parasitas, dá aquelas várias ressonâncias, a impedância do cabo coaxial, conforme você vai aumentando a frequência, ela tem vários pontos de ressonância ao longo do cabo. Vários pontos, ou seja, infinitamente. Teoricamente aqui até o infinito. É lógico que você vai incluindo a resistência, né? Então essa resistência te traz uma perda em energia em forma de calor e o sinal vai atenuando se o teu cabo é muito longo. Isso também piora um pouco com a frequência, porque essa componente indutiva passa a prevalecer um pouco mais com frequências muito altas. Por isso que em UHF, micro-ondas, é muito crítico o tipo de cabo coaxial que você precisa usar e obviamente com alta potência. Isso também tem cabos que são pressurizados, com dielétricos específicos, o isolante aqui, cabo da grossura aí de 4 polegadas ali de diâmetro. E também é o conceito aqui também de guias de onda, mas isso é um outro assunto. Beleza? Bom, o que acontece quando você faz o chamado balloon com cabo coaxial, né? Que simplificação, mas basicamente é um núcleo de ar, um tubo. O diâmetro aí tem N receitas. Lógico que você tem a malha e o condutor, né? Por aqui você entra o sinal e por aqui sai o sinal, normalmente para a antena. Só que isso não é uma coisa tão simples não, na verdade, o que está acontecendo aqui. Você tem aí um efeito combinado. Eu fiz uma simplificação aqui, mas se vocês lembrarem o desenho anterior, do cabo coaxial, imagina eu enrolar isso daqui, né? O que vai acontecer? Então vamos considerar que o condutor é o vermelho e a malha é o preto. E aí eu vou enrolando isso, então eu vou ter interferência, né? Você tem uma capacitância entre condutor e malha da primeira volta com condutor e malha da segunda volta e assim vai, isso forma uma coisa altamente complexa. E isso que acaba deixando aquelas características de vários picos, né, de ressonância, porque essas capacitâncias e essas indutâncias combinadas, porque você tem uma espira, você já tem uma indutância vista daqui para cá, acaba formando um efeito que a gente chama de balão, mas não sei se esse é o nome mais apropriado, não. No final do dia, ele passa a funcionar como um transformador. Mas a linha que você tem aqui não é necessariamente desbalanceada, né? Balanceado ou desbalanceado. O que sai do rádio é desbalanceado e o que vai para a antena balanceado. Bom, tudo isso para chegar até aqui, né? Hoje a gente tem aqui uma simplificação do famoso Nano VNA. Esse dispositivo revolucionou aí, especialmente para gente que não é profissional na telecomunicação ou para empresas que têm menor poder aquisitivo. Antes
não tinham condição de adquirir um equipamento que fazia análise vetorial de sinais, né, em sistemas, mas o NanoVNA agora possibilita, por ser um baixíssimo custo, praticamente qualquer um pode ter aí o que antigamente, até começo dos anos 2000, nem tão longe assim, custaria uma pequena fortuna com os analisadores vetoriais aí da Agilent, Rochefort, essas marcas famosas. E a minha proposta aqui, né, quando você vai medir o balão feito com cabo coaxial, que você não pode medir isoladamente o sistema somente condutor, malha. A minha proposta aqui é que você precisa medir o sistema como um todo. Então, na saída de RF do nano-RNA, você aplica isso, faz as calibrações que precisam ser feitas, você faz isso, aplica no seu balão, no seu sistema a ser medido, e depois você precisa ter uma carga linear, né? Uma carga fantasma, uma carga com, pode falar, estacionária 0, né? Estacionária 1:1, perfeita. E aí sim você faz a medição. Se você fizer independente só com esse condutor ou só com a malha, se você medir daqui para cá somente e separar o condutor, tem uma infinidade de eventos aqui acontecendo, né, de interações que vão distorcer a sua medição. Isso impede que o balão dê certo? Não impede, mas essa é a maneira certa de se medir. Beleza? Acho que é isso, valeu. O intuito não era ser um vídeo muito teórico, só para dar uma ideia, porque a minha sugestão aqui é essa.